Para você que acompanha a política em Maringá, muitos estavam descrentes, mas, no entanto, aconteceu ontem e não vai ter jeito mais. Nessa semana vai ser entregue, porque foi publicado ontem no Projude um ofício com a data de 14 de abril de 2023 sobre a ação civil pública que figura como autor o Ministério Público do Estado do Paraná. E foi publicada essa comunicação ao presidente da Câmara de Maringá, o Mário Sokawa, sobre o trânsito em julgado da condenação relativa à suspensão dos direitos políticos de Belino Bravin e Altamir dos Santos, que ainda exercem um mandato de vereador. E aí o comunicado diz que a Câmara precisa promover o imediato afastamento dos dois vereadores, já que eles não têm mais requisitos de elegibilidade para o exercício do mandato. No entanto, a Justiça não conseguiu entregar a notificação aí para perda de mandato dos dois vereadores, para cumprir a sentença que está lá já correndo aí há muito tempo esse processo, há mais de 18 anos, mas agora não tem mais jeito, é o que a gente está falando. Então, primeiro, houve todo o trâmite, depois o promotor pediu ao juiz que fizesse o encaminhamento, o juiz disse que sim, fez o encaminhamento, agora foi publicado, o oficial de justiça bateu lá na porta da Câmara, mais ou menos 2h30 da tarde, não conseguiu fazer a entrega, porque o presidente da Câmara, Mário Sokawa, ele está em viagem a Curitiba, ele cumpre a agenda lá numa missão junto à segurança pública, com ele estão o vereador delegado Luiz Alves e também o Maninho. Eles vão ficar em Curitiba e provavelmente na quinta-feira, como eu falei no início aqui, vai ser entregue na quarta e na quinta-feira os procedimentos serão tomados. Então, para quem estava cético quanto à decisão judicial, e aqui nessa bancada não vou nominar, mas teve alguns que falaram, isso aí eu vou pagar para ver, vai ficar mais 30 anos. Me parece que não. Me parece que agora vai ser citado. Eu vou começar com você, Angelo Rigon, que apontou para todo mundo, mas eu vou começar com você, porque é o seguinte, não há nenhum tipo de estratégia de vereadores não estarem aqui para receber esse comunicado, até porque eu tinha conversado com o próprio vereador delegado Luiz Alves. Eles estão aí numa jornada bastante interessante para tentar resolver o problema dos ataques aí às escolas, a proteção das escolas e tal. É uma conversa que está muito em voga no momento. Então não havia. Você acha que havia algum tipo de premeditação para não receber o documento? De forma alguma. Isso já aconteceu nos últimos anos, nos 16 anos. Então não precisava ontem, na hora de cumprir, fazer isso. Já estava. Foi uma infeliz coincidência. Infeliz para quem está perdendo o mandato, obviamente. Mas o que a Câmara pôde fazer para retardar esse processo, ela fez. A Procuradoria Jurídica da Câmara. Ela chegou, inclusive, a ser acusada de atuar em defesa deles, mesmo após transitar de julgado. Então, a parte da Câmara ela fez até onde deu. Agora não dá mais. Agora tem que esperar. Há quem, do ramo advocatício, que acredita que a Procuradoria poderia ter recebido. O vice não, porque o vice não é o presidente. Mas a Procuradoria, como participante do processo, ela participou do processo, ela poderia sim ter recebido e dado cumprimento à sentença. Isso eu acho que o juiz não vai mexer nessa altura do campeonato, porque um dia... O que é um dia, né? Para quem... Para gente estar ferrado, já não tem... Para 18 anos, né? Um dia para 18 anos. Mas nada, algo que me chama a atenção é que, independente da legislatura, os vereadores de Maringá têm, até agora, muita sorte. Não sei se vocês lembram da tal verba de gabinete criada pelo Walter Guerles, numa salinha, numa reunião, que não deixaram a imprensa entrar. Foi criada de forma irregular. O Tribunal de Contas, que havia dado ok por telefone, chegou na hora e falou, não, isso aqui está errado. Isso aqui tem que ser feito através de projeto de decreto legislativo, não de mero projeto de lei. Então, o pessoal foi condenado a devolver, né? Me recordo que o Jornal da Globo fez um cálculo lá do que o Bravin gastou com combustível, dava para dar 13 voltas em torno do mundo. E até hoje o resultado disso não terminou. E tem vereador daquela época
que não consegue tirar a ficha, né? Bem fala, certidão positiva, negativa, por conta daquilo. Aquilo não se resolveu ainda. E a gente simplesmente esqueceu disso. E fora isso, ainda tem a questão do Pupim, que foi candidato, apesar de ter assumido 2 vezes no mesmo ano, que a lei impede. Então, em Maringá, acontece algumas coisas que a gente não consegue entender no aspecto jurídico e principalmente jurídico eleitoral. Ô, Kim Rafael, eu vou com você agora. É o seguinte, eu sei que você teve acesso aos documentos. Agora é finish mesmo, né? Ou ainda a gente pode ter uma reviravolta, porque eu tô com medo, porque o Ângelo disse que eles têm sorte. Eu não sei se é sorte. Eu acho que é outra palavra que a gente deveria usar aqui. Mas você acha que ainda pode ter uma reviravolta ou não? Você teve acesso aos documentos ontem, você pôde ver lá essa documentação aí de comunicado ao Mário Hosokawa. É finish para os vereadores? Eu acho que assim, dentro desse processo porque trânsito julgado. Agora, nada impede deles tentarem, de uma forma liminar, junto ao STJ, o STF, buscar uma reversão que eu acho completamente inviável e não vai dar certo. Até porque vai demandar muito deles e o tempo também necessário, porque o STF, como a gente sabe como é que eles atuam, né? Não é muito rápido ali a atuação dos vereadores aqui, sendo que tem questões nacionais muito mais importantes e relevantes, né, de repercussão geral para decidirem. Agora, com relação a essa tal coincidência, né, de ter saído essa semana aí por conta das viagens de segurança no estado do Paraná, acho que hoje quem que vai presidir a sessão? É um vice-presidente. O Mário Velho. Exatamente. Então ele vai estar a cargo da presidência e vai presidir a sessão. Então, ele poderia ser notificado. Por que existe primeiro vice e segundo vice-presidente se não pode nem ter poder para receber uma notificação dessa que é institucional e não personalíssima ao presidente Hosokawa? Tipo assim, se o Hosokawa acontecer qualquer situação, e quem assume realmente é o primeiro vice. Se o primeiro vice não está, segundo vice, e assim sucessivamente. Acho completamente há uma má vontade, insignificante. Parece que tem uma má vontade, então, aí? É como o Ângelo colocou aqui, né? Que a própria Procuradoria da Câmara já tentou viabilizar, né, essa situação para que os vereadores não fossem cassados. Acho que tem sim uma parte envolvida aqui que talvez não queira receber, né? Mas não adianta fugir, né? Demorou 18 anos, beleza. Mais 3 ou 4 dias até ele retornar, ele vai receber essa notificação. Ele não vai desaparecer até o final do mandato, né, o Hosokawa? Eu espero que não, né?